Um assunto que rendeu durante toda essa semana e que repercute diretamente com a gente aqui no Rio de Janeiro, né? A decisão do STF que derrubou a prisão após condenação em segunda instância. E surgiu a dúvida em todos nós aqui no Rio, afinal, como é que fica a situação dos vários políticos fluminenses que foram presos recentemente, envolvidos em episódios de corrupção. Alguns dos réus mais conhecidos da Lava Jato são aqui do Rio de Janeiro, né? O ex-governador Sérgio Cabral, o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha, o ex-presidente da LERJ Jorge Pisciani, só alguns deles. E eles não vão poder ser beneficiados com a decisão do STF, já que também são alvo de prisão preventiva que impede essa libertação, seguindo o entendimento novo da Suprema Corte Brasileira. Depois da prisão preventiva, na prisão preventiva ela é usada quando tem risco, algum risco de o preso atrapalhar a investigação, atrapalhar o andamento do processo, ou se ele for alguma ameaça à ordem pública. Entender um pouquinho mais como é que funciona isso e qual o impacto para os políticos aqui do Rio de Janeiro dessa decisão, qual o cenário que a gente vai encontrar daqui para frente. Está na linha para conversar com a gente a Jaqueline Valles, que é jurista, advogada, mestre em Direito Penal, especialista em processo penal e vai trazer o ponto de vista dela sobre essa história. Tudo bem, Jaqueline? Bom dia, bem-vinda ao CBN Rio. Acho que a Jaqueline caiu a linha com a Jaqueline, a gente vai retomar aqui o contato com ela para começar essa entrevista. Principalmente a situação do ex-governador Sérgio Cabral, que ontem mesmo já pleiteou por meio da sua defesa, né? Já pleiteou, já entrou com um pedido de soltura na tarde de sexta-feira, só que o Sérgio Cabral, como eu disse, tem também decretada já prisão preventiva e por causa disso ele não pode ser beneficiado, exemplo do ex-presidente Lula que foi solto ontem à noite. Mas essa prisão preventiva, será que existe algum mecanismo para que esses condenados tentem revogar, tentem mudar isso na justiça, em instâncias superiores? A Jaqueline vai responder aqui pra gente, ela já está na linha para conversar. Tudo bem, Jaqueline? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Esses políticos que eu citei, eles são nessa condição, né? Sob prisão preventiva e com condenação em segunda instância. Eles podem pedir, Jaqueline, para instâncias superiores, o STJ, o STF, que essa prisão preventiva seja revista e, caso prisão preventiva seja revogada, eles poderiam ser soltos? Qual é a chance disso acontecer no caso de políticos aqui do Rio, Sérgio Cabral, Jorge Pisciani e o Eduardo Cunha, hein? Então, nesses casos da prisão preventiva, é um caso mais específico com relação à prisão individual daquele que foi preso, tá? Para ser decretada a prisão preventiva, o juiz deve ter atacado algum item durante a instrução criminal, durante o processo no qual o réu, tá, foi visto como perturbador do processo, como causador de uma situação que pudesse não dar ao procedimento uma linha de mais calma, de mais esclarecimentos. Com relação ao julgamento de ontem do STF, é um julgamento processual que alcança várias pessoas que não tiveram sua decretação da prisão em razão de um ato específico que o juiz tenha entendido sobre ele. E sim em relação a porque ele não tem ele já foi condenado em segunda instância, logo deve ser preso. Isso contraria a Constituição. A prisão preventiva, não necessariamente. A prisão preventiva, se for justa ou injusta, mas no momento em que o juiz ele coloca ato individual sobre aquela pessoa. Mas existe margem para que uma prisão preventiva seja revogada em instâncias superiores? Que margem é essa? Se ela for revogada em margem... Desculpa, eu não entendi a pergunta. Existe a possibilidade da prisão preventiva ser revogada em instâncias superiores, se um desses políticos acionar o STF, o STJ, e em que condições que ela pode ser revogada? Que tipo de argumentação pode permitir esse tipo de decisão? Sim, não, entendi. Quando o advogado demonstra para a instância superior que aquele juízo que decretou a prisão preventiva agiu de forma errada, tá, de forma abusiva, o Tribunal Superior pode sim entender que não é um caso de prisão preventiva e revogar, porque embora naquela instância no qual decretou tenha sido motivada, olha, ele está indo contra a instrução criminal, ele está abusando das provas, a instância superior pode entender que não.
que houve um abuso nessa decretação e pode revogar e colocar em prisão, pode colocar em liberdade. Entendi. Por exemplo, o caso do ex-governador Sérgio Cabral, ele entrou com pedido de soltura na tarde de ontem, mesmo que ele seja beneficiado, outras decisões vão manter o ex-governador na cadeia, nesse caso, né, Jaqueline? Sim, se ele tiver prisão decretada por outros juízos, tá? Essa decretação é individual. Por cada juízo que foi dada a prisão preventiva a ele, cada decisão dessa tem que ser atacada. Entendi. Eu não tenho uma decisão geral. Perfeitamente. Qual é o peso dessa decisão do STF dessa semana aqui no Rio de Janeiro, do ponto de vista geral, aqui para a Lava Jato? Ontem, por exemplo, alguns procuradores da Lava Jato aqui no Rio, Jaqueline, disseram que com a mudança na jurisprudência vai ser mais difícil sustentar o caráter cautelar das prisões, vai ser mais difícil concluir novos acordos de colaboração, e isso pode acabar, como consequência, freando o ritmo das investigações. Você acredita nisso? O que você acha que pode mudar efetivamente com essa decisão aqui na Lava Jato do Rio? Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso, porque são institutos completamente diferentes. Uma situação é a prisão preventiva, no qual o juiz está completamente livre de fundamentar, sem nenhuma situação com relação ao julgamento de ontem, fundamentar que aquele cidadão precisa ser preso preventivamente porque está tumultuando o processo. Outra coisa é eu ter um julgamento em segunda instância e logo em seguida, sem nenhuma observação à lei, decretar prisão só porque foi julgado em segunda instância. Uma situação não afeta a outra. Não há prejuízo, não vejo prejuízo no ordenamento jurídico, não vejo prejuízo nos esclarecimentos dos fatos criminosos. Para fechar acordo de colaboração, já que o réu pode pensar que ele pode demorar mais aí a cadeia, isso pode acabar prejudicando os acordos de colaboração e de delação premiada, isso não deve interferir na sua visão? Então, os acordos de delação premiada não devem ser usados como meios para não ficar na cadeia, mas sim como meios esclarecedores de uma ação penal. Se estava sendo uma barganha em termos de não prender preventivamente se ele colaborasse de forma positiva, o instituto já estava sendo usado erroneamente. De uma forma diferente daquele que é o objetivo principal desse tipo de método jurídico, né? Exatamente. Agora já está se falando em Brasília, no Congresso, a tramitação de uma PEC, né, propostas de emenda à Constituição, para voltar com a prisão depois de segunda instância. Fala-se, inclusive, que isso já pode ser votado agora na terça-feira. Como é que você vê isso, Jaqueline? A prisão em segundo, os direitos que foram argumentados, que são o princípio da ampla defesa, o princípio da inocência, são direitos calcados na Constituição como cláusulas pétreas. O que significa isso? São situações em que eu não posso modificar um simples projeto de lei ou numa emenda constitucional. Eu tenho que ter uma nova organização constituinte para que eu possa mudar isso. Exatamente. Então, não é tão simples assim. Eu pego e faço uma PEC e determino o julgamento. Porque nós estaríamos de novo numa situação jurídica ilegal pela sua forma. Perfeitamente. Esclarecidas as nossas dúvidas, Jaqueline. Obrigado aqui pela sua entrevista para a gente no CBN Muito Rio. obrigado, bom dia a todos. A gente segue acompanhando o que vem pela frente depois dessa mudança de entendimento no STF. Contamos com especialistas como você para nos trazer seus pontos de vista. Bom dia. Tchau, tchau. Bom dia. Tchau, tchau. Essa foi a Jaqueline Valles, jurista, advogada, mestre em Direito Penal, que conversou com o CBN Rio sobre o cenário para os políticos aqui do Rio de Janeiro depois da mudança de entendimento do STF a respeito da condenação, da prisão após condenação em segunda instância.